Boa noite para todo mundo, pessoal. Hoje é dia 4 de julho de 2023, dia da independência da americana, bolsas nos Estados Unidos fechadas, nós ficamos sem o nosso norte, nossa lua, o transatlântico do mundo aí para poder operar, mas de qualquer forma, vamos falar de mercados aí. Bom, começando, pessoal, pelas bolsas da Ásia, como vocês podem ver aqui, em sua maioria as bolsas fecham positivas. O destaque positivo aqui fica para a bolsa da Austrália, que fecha um pouco mais positiva do que as outras, porque por lá teve decisão de política monetária e o Banco Central australiano, ele não subiu os juros. Ele manteve os juros estáveis em 4,10%. Claro que ele deixou as portas abertas para novas altas, caso os dados de inflação solicitem essas novas altas. Mas os investidores por lá, pessoal, eles estavam divididos. Se o Banco Central ia aumentar os juros ou manter os juros. E a decisão de manutenção dos juros lá, a gente pensa o seguinte, se os juros não sobem, a bolsa sobe, por isso destaque positivo para a bolsa da Austrália. Ok? E o destaque negativo da Ásia é a bolsa do Japão, o Nikkei, que cai praticamente 1% lá em Tóquio, pessoal. Por quê? Bom, ontem, pessoal, a bolsa do Japão, ela fez máxima histórica de 33 anos. 33 anos é muita coisa sem ver uma máxima histórica numa bolsa. E aí nada mais justo do que os investidores realizarem um pouco do seu lucro e colocar no bolso aí. Então essa queda tem muito mais a ver com uma realização de lucros do que com alguma coisa muito séria que tenha acontecido por lá, ok? Vale lembrar, pessoal, que hoje à noite tem indicador econômico lá na China. Vão sair uns PMIs e eles são indicadores importantes aí para a gente aferir a economia da China, se vai engatar de vez ou não. Bom, falando de commodities, pessoal, minério praticamente no 0 a 0, tá? Hoje de manhã ele estava no 0 a 0, ao longo do dia ele permaneceu praticamente no 0 a 0 e o petróleo, hoje de manhã ele estava com uma alta de 1% e ele manteve essa alta, subiu mais um pouquinho aí, mas de qualquer forma ele segue rondando a casa dos $70, o WTI, tá? Então assim, teve uma alta de 1%, tá nos $71 aí, mas nada demais, tá? Nada demais, ele continua rondando a casa dos $70, tá? Bom, indo para as bolsas da Europa, pessoal, bolsas da Europa que como vocês podem ver no negativo, mas levemente negativas, dá para dizer que elas ficaram estáveis no dia de hoje. Não tivemos nenhum drive específico acontecendo por lá, as bolsas sem a referência norte-americana, elas realmente não têm para onde ir, e vale lembrar que as bolsas estão aí mais num compasso de espera em relação aos próximos dias da semana, que vão ser críticos nos Estados Unidos, com a ata do FONC, que vai ser amanhã, e dados de emprego, tanto na quinta quanto na sexta, certo? Bom, então, bolsas levemente negativas, mas nada de muito específico nos mercados acontecendo por lá, né? Na França já é outra história. Bom, vamos agora para as bolsas dos Estados Unidos, aliás, na verdade não vamos, porque feriado por lá, bolsas fechadas, nada a comentar, não tivemos indicadores econômicos por lá e nós vamos vir aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, pessoal, sem uma referência externa, que é os Estados Unidos, o foco dos investidores, no final das contas, ele ficou na extensa pauta econômica que o governo precisa aprovar no Congresso nesta semana, ou pelo menos as expectativas dadas para o mercado é que teríamos a aprovação do CARF, a aprovação do arcabouço fiscal e a aprovação da reforma tributária. Mas aparentemente nem o CARF eles conseguiram destravar ainda. De qualquer forma, pessoal, hoje o volume foi tão pequeno, para vocês terem noção, o volume da Bolsa Financeira hoje foi de 12 bi. É muito pouco, a gente negocia por volta de 28, 27 bi na nossa Bolsa. Então a gente também não teve liquidez nenhuma nessa queda no dia de hoje. Ok? Mas a queda da nossa bolsa hoje, o nosso dólar que fechou no positivo, é muito proveniente do que está acontecendo em Brasília. As pautas econômicas de Brasília estão travadas. Nós vamos falar já sobre isso, mas só um comentário aqui. Hoje pela manhã teve a aprovação do Gabriel Galípolo como diretor de política monetária do Banco Central. Ele foi sabatinado no Senado, é um procedimento normal, ele foi sabatinado no Senado. E deu tudo certo, não teve nenhum ruído, enfim, ele aprovou e tal. E o Ailton Aquino também, ele vai ocupar uma outra diretoria do Banco Central, também foi sabatinado na mesma reunião e deu tudo certo, tá? Não teve nada demais. Então, pela manhã, o mercado estava até calmo por causa dessa notícia boa, de não ter gerado muito ruído, essa sabatina e tal. Porém, no início da tarde, o clima em Brasília azedou completamente. Conforme foram surgindo, pessoal, notícias de que o projeto do CARF está travado, tá? De que não tem um acordo para aprovação. E o projeto do CARF, pessoal, ele trava as próximas pautas na Câmara. Se ele não for aprovado ou reprovado, mas a expectativa do governo é que seja aprovado por causa da arrecadação que o governo precisa vinda deste projeto, as outras coisas não andam.
Tá? Então, o mercado hoje azedou na expectativa de que não vai haver evolução em Brasília em se tratando de pautas econômicas. Então, assim, o projeto do CARF até agora, que eu tô gravando o resumão para vocês, não tem consenso e aparentemente ele não vai ser votado hoje. Lembrando que a expectativa, pessoal, era que ele fosse votado ontem. Aí adiaram para hoje e aparentemente vai ficar para amanhã. E nessa semana, a expectativa de votação de arcabouço fiscal e reforma tributária, não sei como vai ficar. Bom, da mesma forma, pessoal, é que o CARF está dando problema, a reforma tributária está gerando uma polêmica gigante entre os governadores do país. Porque eles acreditam que eles vão perder a autonomia, que o projeto não está maduro o suficiente, tem várias dúvidas que eles têm que o projeto não responde, e de fato isso é verdade. Então, assim, os governadores, eles querem o adiamento da reforma tributária para que o tema seja mais bem discutido ali, bem refinado, tá? Então, existe uma briga aí, eles estão se mobilizando para isso, para o adiamento aí da votação da reforma tributária. Tá? Então, assim, no final das contas, pessoal, a agenda econômica da semana do governo no Congresso está caindo por terra. Tá? A percepção de que o projeto do CARF está praticamente inviabilizado, não vai ser votado, né? As brigas da reforma tributária aí para que seja mais um projeto adiado, fora o arcabouço fiscal que, por enquanto, ele está de stand-by ali para votar as modificações do Senado, que eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos. Bom, existe aí nos bastidores, pessoal, lá em Brasília, uma linha falando que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e alguns líderes partidários, eles avaliam alterar o calendário e antecipar a reforma tributária para aprová-la logo. Por quê? Como a reforma tributária ela é uma PEC, por ser uma PEC, ela pode ser aprovada antes do CARF. As outras pautas não, as outras pautas estão travadas até a votação do CARF. Tá? Mas o Arthur Lira, ele tá querendo articular para trazer essa reforma tributária para frente. Eu confesso que não sei, afinal de contas, está tendo uma mobilização gigante dos governadores para que isto não dê certo. E da oposição também, para que seja um tema mais bem discutido, mais bem destrinchado, mais bem desenhado para modificar a tributação do nosso país. Tá? Então, pessoal, no final das contas, essas travas de pautas econômicas em Brasília e sem uma referência externa, foram o suficiente para provocar a alta do nosso dólar no dia de hoje, com os investidores um pouco mais cautelosos, e a queda da nossa bolsa. Vale lembrar que o volume financeiro foi baixo nessa movimentação e não tivemos praticamente investidores externos atuando na nossa bolsa, porque praticamente os Estados Unidos está de feriado, tá? Então é isto, espero que tenham entendido. Se gostaram do conteúdo, dá um joinha para eu ficar sabendo e até amanhã. Beijo!